A paz do Senhor, meus irmãos. Vou estar deixando uma palavra aqui na consagração de hoje, né? Aqui em Isaías 65. Deus promete ouvir a oração, conceder bênçãos aos seus servos. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas, passando a noite junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Aleluia, que o Senhor vai falar que Ele é um Deus que Ele escuta a oração dos servos dEle. Mas Ele também deixa bem claro, meus irmãos, que aquele que se apartou dEle, se separou dEle. Ele é um Deus que separou para o quê? Para a espada. Muitas pessoas, meus irmãos, louvado seja Deus, começam no caminho de Deus, a conhecer o Senhor, a buscar o Senhor. E o Senhor começa a se revelar para aquela pessoa. O Senhor começa a mostrar os seus mistérios. E do meio por fim aquela pessoa desiste. Aleluia, louvado seja Deus. Larga o caminho do Senhor e vai para o caminho do mal. Se desvia dos caminhos do Senhor. E o Senhor fala aqui que todos os dias Ele estendeu a mão dEle a um povo rebelde. Louvado seja Deus. Porque Deus tirou nós do lamaçal do pecado. Louvado seja Deus. E o Senhor colocou novas vestes, novo cântico. E quando o Senhor deu tudo, ou quando o Senhor concedeu o desejo do coração, abandonou a fé, largou o Senhor e não busca mais como antes, não serve mais a Ele. E esta palavra o Senhor diz aqui: mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparam a mesa para a fortuna, que mistura vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todo vos encurvarei a matança, porquanto eu chamei e não respondeu. Falei e não ouviste, mas fizeste o que mal parece aos meus olhos, e escolheste aquilo que não tinha prazer. Louvado seja Deus. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que meus servos comerão, mas vós padecerei fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que meus servos cantarão por ter o seu coração alegre, mas vós gritarei com tristeza de ânimo, e uivarei pelo vosso quebrantamento de espírito. Glórias a Deus. Aqui o Senhor vai dizer: louvado seja Deus, meus irmãos, que aquele que tem buscado Ele, aquele que permanecer até o fim, o Senhor irá te sustentar. O Senhor há de guardar, o Senhor há de livrar, o Senhor há de proteger. Mas aquele que se separou, mas aquele que se apartou do Senhor, a espada está preparada para aquela vida. Porque Deus, aleluia, louvado seja Deus, Ele fala que Ele não se agrada da morte do ímpio e nem daqueles que um dia serviram Ele. Deus não se agrada nem na morte do justo nem na morte do ímpio. Deus não se agrada, muito pelo contrário. Ele quer que nós, aleluia, se converta a cada dia, para que não pereçamos, para que não morramos, para que não venhamos morrer. E o Senhor vai falar aqui, louvado seja Deus, que os servos dele, meus irmãos, terão fartura, não faltará nada. Terá o cuidado do Senhor. Mas aquele que tem apartado do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, há uma espada destinada. A espada, aleluia, a espada de Deus. Porque ele diz aqui: porque chamei e não respondeu. Falei e não ouviste, mas fizeste aquilo que era mal aos meus olhos, e escolheste aquilo que eu não tinha prazer. Louvado seja Deus. Quantos muito aí fora têm escolhido aquilo que não dá prazer? Dá prazer para a carne, para o inimigo, mas não dá prazer para Deus, não alegra o coração de Deus. Então muitos têm deixado de servir a Deus por isso. Muitos acham que essas coisas do mundo traz, aleluia, alegria. Não traz. Ali é só é momentâneo, é um momento somente. Aqui não, aqui é eterno, é muita luta, é muita provação, mas o Senhor está dizendo:
que Ele é o Deus que ajuda. Mas aquele que se apartar dele, ele diz que a espada está preparada. Mas para aqueles que continuam nos caminhos do Senhor, ele diz, aleluia, que tem bênçãos para entregar. Ele diz que os servos dele comerão. Ele diz que os servos dele beberão. Ele diz, louvado seja Deus, que se alegrarão. Ele diz que os servos dele cantarão por ter o seu coração alegre. Ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que dará um novo nome, aleluia, àquele que permanecer diante dele. Só que aqueles que apartaram do Senhor passaram fome, passaram sede, passaram, aleluia, por muitas provações, por muitas perseguições, passaram por muita coisa. Então o Senhor está falando aqui, louvado seja Deus. O Senhor está falando que aquele que se apartar do Senhor, o Senhor não tem mais, aleluia, o Senhor não está mais protegendo. Porque a pessoa escolheu o próprio caminho, foi após os seus pensamentos. Quantas pessoas, meus irmãos, louvado seja Deus, já sentaram na mesa de Deus, aleluia, já pregaram as suas palavras, já oraram, já viram as suas orações sendo respondidas, e hoje, meus irmãos, estão no mundo errado. Louvado seja Deus. E hoje, se falar nesse nome Jesus, se dizer no nome do nosso Deus, hoje muitos blasfemam. Diz quem é esse Deus? Esse Deus existe. Mas, aleluia, mas louvado seja Deus, mas quando estava no início, buscava Ele com fervor. Buscava Ele com fervor, com intimidade. E hoje muitos fingem que Deus não existe mais porque Ele existe. Ali é fingir porque Deus existe, sempre vai existir. Então o Senhor diz aqui, ei, não desista. Por mais difícil que seja, não desista. Aleluia, louvado seja Deus. Enfrentamos tanta guerra, tanta batalha, tantas pelejas enfrentamos. Mas o Senhor diz, não desiste não. Continue na caminhada, porque sou eu teu Deus. Pois aqueles que se apartaram de mim, eu já não tenho mais obra. Já não há mais bênção, já não há mais proteção, já não há mais amor, já não há mais cuidado. Mas aquele que permanecer debaixo da minha proteção, esse há. Louvado seja Deus. Esse há bênção, esse tem livramento, esse tem proteção. Louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo, né? Mas aquele que sai do esconderijo, louvado seja Deus, da proteção de Deus, está, aleluia, está solto, está desprotegido, e o inimigo faz o que quer. E aleluia, louvado seja Deus, o Senhor diz que Ele tem ouvido as tuas orações. Continue. Ore, continue orando. Mas, Senhor, né, tá tão difícil, Jesus, eu não tenho força. Deus, continue orando. 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você conseguir orar. O importante é falar comigo. Não pare. Pois naquele momento de fraqueza teu, sou eu, Deus, que vou fazer. Louvado seja Deus, você viver novas coisas, aleluia, vou escrever uma nova história. Somente não pare. Por mais difícil que esteja, porque tenho eu visto o teu sofrimento. Louvado seja Deus. Mas o Senhor é fiel, amém? Vou estar lendo uns devocionais agora. Louvado seja Deus. Esse devocional aqui, meus dias com Deus. Exaltado seja Deus. Vou estar lendo ele agora. Hoje, dia 15 de março. Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Se reconhecermos tudo o que recebemos por meio de Jesus, louvaríamos e agradeceríamos muito mais. Somos escolhidos e santificados nele. Recebemos retenção por seu sangue e perdão dos seus pecados. Nossas dívidas foram canceladas. Somos propriedade dele para toda a eternidade. Receberemos uma rica herança quando damos espaço para ele. Recebemos tudo o que precisamos. Reconheça e seja grato pelos presentes que Jesus lhe dá a cada novo dia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é no momento que mais estamos aflitos, né? O Senhor fala para nós sermos gratos, né?
Porque quantos de nós passamos por luta e não é porque muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, quando estamos fracos, não é que esquecemos. É porque, meus irmãos, a fraqueza é tão grande, sabe? Nós não somos de ferro, eu não sou de ferro, sou carne. Mas o Senhor fala que sejamos gratos, que venhamos olhar para um lado e para o outro e dizer que tudo que temos foi dado, foi Ele que nos deu. Tudo que temos foi Ele que nos concedeu, louvado seja Deus. Esse daqui é o outro devocional, louvado seja Deus, a qual vai falar, Senhor, mantenha a sua alma limpa. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-lo? Gênesis, capítulo 50, o versículo do 1 ao 26. Quando isso aconteceu, José e seus irmãos já eram todos avós. José foi vendido por ele quando tinha 17 anos e agora tinha 56. Havia se passado 40 anos, mas seus irmãos ainda se sentiam culpados. Isso mostra que o tempo não cura a culpa da consciência. Ela o assombrará de vez em quando. Os pecados cometidos que nunca foram confessados diante de Deus ou do próximo precisam ser derramados diante do Senhor Jesus. A culpa precisa ser depositada aos pés da cruz. José chorou, porque já havia perdoado seus irmãos, mas eles ainda não haviam aceitado. Cristo faz o mesmo conosco, e frequentemente não vivemos à luz desse perdão, crendo nele. Isso não significa que os pecados serão apagados de nossa memória, ou da memória dos outros. Às vezes, as pessoas nos acusarão sobre nosso passado. Para manter nossa alma limpa, além de confessar os pecados, precisamos perdoar quem nos ofendeu. Perdoe essas pessoas para você também ficar livre. Quando amamos alguém, o maior beneficiado é quem recebe o amor. Mas quando perdoamos, nós somos os maiores beneficiados, porque nos tornamos livres para ir e vir com a consciência tranquila. Como seguidores de Cristo, devemos voltar para a cruz e lembrar que lá foram pagos nossos pecados passados, presentes e futuros. Pai, hoje é tempo de ser curado da culpa. Confesso o meu pecado e aceito o teu perdão. Aleluia. Meus irmãos, a história de José é bem triste, né, meus irmãos? Aqueles que era para ajudar foi o primeiro a perseguir. E quantos de nós passamos por isso, né? Louvado seja Deus. Quantos de nós passamos por isso, né, meus irmãos? Eu vou estar louvando agora um hino. Pai está entregando a consagração de hoje, glórias a Deus. E o 141, a harpa cristã. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor,
Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege em mim tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Glória a Deus, né? Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.